Nós vamos falar aqui de uma dimensão dos símbolos, uma dimensão que tem muito a ver com uma teoria de Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra. Na sua psicologia analítica, ele falava de sincronicidades. Vou falar bastante de sincronicidades, mas a linguagem simbólica é muito mais do que sincronicidades. Imaginem que eu quero falar alguma coisa para um de vocês e vocês não querem me ouvir. E eu fico insistindo, é importante, olha para mim aqui, eu quero falar com você. E você não presta atenção, e você vira para tudo quanto é lado, e você fala com outra pessoa, e eu estou ali tentando falar com você, e uma hora eu perco a paciência, porque paciência pode ser muita, mas uma hora acaba, eu perco a paciência e seguro você pelos ombros e te sacudo. Ouve o que eu estou querendo te dizer, bem sacudido. Isso é uma sincronicidade. A vida já está apelando com você. Então, quando acontece uma sincronicidade, opa, eu estava desligado, porque ela já está partindo para dias de fato com você. São fatos muito fortes e muito, digamos assim, explícitos. Ela realmente segurou nos teus ombros e está sacudindo. Significa que ela deu várias indicações antes e você não quis ver. Talvez desse até para você rememorar os fatos anteriores e ver que suavemente você já estava sendo conduzido para isso. Mas suavemente não foi suficiente. Precisou a vida apelar um pouquinho. Aí vem as sincronicidades. Mas a vida como um todo é simbólica. E essa vida simbólica se manifesta nos fatos simples de todos os dias. Existe uma tradição oriental que diz que a vida é inteiramente pedagógica. Se houvesse um momento que não tivesse nada a nos ensinar, já teria sido tirado da nossa vida, porque a vida não deixa vácuos, a natureza não deixa vácuos. Se houvesse um momento da tua vida que não tem nada para te ensinar, ele já teria sido tirado da sua vida. Então, se você chega na sua janela pelas manhãs, essa visão da janela pelas manhãs é muito romântica, né? Cada pequena cena, cada coisa que você vê, cada momento do seu dia que você para um pouco da mecanicidade e olha para o mundo à sua volta, cada momento está querendo te dizer alguma coisa. E quando conseguimos decodificar esses momentos, é uma maravilha, porque você percebe que aquilo era fundamental para você, era o que necessitava ouvir. Eu costumo contar muito também nas minhas palestras, talvez alguns conheçam esses exemplos, que eu uso alguns bem constantemente. O exemplo, por exemplo, da chuva. Estamos olhando pela janela e vem uma chuva forte. A chuva forte sacode as árvores violentamente. É um espetáculo bonito, não sei se vocês já viram. Meio violento, mas bonito, né? Uma árvore se sacudindo com o vento e com a chuva. É bonita a tempestade. Depois que a tempestade passa, aquele monte de folhas no chão é bonito também. Aí você olha e diz, puxa, a natureza sabe fazer coisas bonitas até quando está destruindo. Aí você desvia um pouco o olhar, vê um prédio de apartamentos recém-construído, já feio, mal acabado, já com infiltrações. Aí você olha e diz, nossa, o ser humano faz coisas feias até quando constrói. E a natureza faz coisas belas até quando destrói. Tem alguma coisa estranha por trás disso. Qual é o princípio da ação do homem que é tão diferente do da natureza? E aí, se você para um pouco para refletir, você vai perceber que a natureza segue rigorosamente as leis da vida, aquilo que no Oriente se chama de Dharma, o braço de Deus estendido sobre o cosmos, a lei que leva todos os seres à evolução. A natureza não desvia, ela cumpre rigorosamente com essa lei, enquanto o ser humano desvia. Tem o livre-arbítrio e pode desviar. E ao desviar, ele faz coisas que não levam ao bem universal, mas a desejos egoístas da parte dele. Ao invés de seguir o Dharma, ele segue o Karma. Ele busca o que naquele prédio? O mínimo custo com o máximo lucro. E às vezes uma coisa que está pronta há um ano já está feia, já está mal acabada, já está mostrando sinais de envelhecimento. Ou seja, quando você olha para essas duas coisas, você está olhando na natureza a fotografia do Dharma e do Karma. A natureza é sempre bela, Dharma. As coisas que fazemos feias, Karma. Você, numa observação dessa, você aprende a ver o Dharma e o Karma na sua frente, simplesmente olhando para uma tempestade na janela. É um ensinamento? Nossa, quando a gente para observar, teve épocas na minha vida que eu me dizia o seguinte, todos os dias pelo menos um ensinamento. Foi uma época que me enlouqueceu, porque eu tinha que estar atento o tempo todo e decodificando, porque vem muita coisa, mas nem sempre a gente consegue. Mas muito frutífero, foi bastante interessante. Um dia desses, lá no quintal da minha casa, choveu e eu queria puxar a água toda para o ralo, porque o quintal, o cimento foi mal colocado, ele tem desníveis. Então a água tende a correr para os lugares mais baixos e faz uma pocinha suja ali com terra. Eu lá com o rodo puxando aquela água para o ralo, de repente eu percebi que ela me escapava pelos lados e ia para a pocinha. Eu falei, minha consciência é igualzinha isso aí.
Se eu não tiver vontade para levá-la na direção certa, ela vai para o ponto mais baixo e mais sujo. Se eu não estiver atento a isso, ela vai para o ponto mais baixo e mais sujo. Se não houver vontade, se não houver determinação, as coisas fluem para o mais confortável, ou seja, o mais baixo e, em geral, mais sujo. Uma observação desse tipo por causa do rodo na poça do quintal. Tem uma mensagem aí? Tem. Tem mensagem em todos os lugares, para todos os cantos. Eu costumava pegar com os meus alunos em sala de aula objetos dentro de sala e me diga o que é o simbolismo disso. Aí uma vez peguei uma cadeira e a gente descobriu que a cadeira ela tem duas ideias nela. Uma que é a capacidade de dar descanso, que é as suas quatro pernas, perdão, elas são a capacidade de se equilibrar, são equilíbrio. E a outra que é a concha, onde você se senta, que é a possibilidade de dar descanso. Ou seja, a virtude do equilíbrio e a virtude da generosidade, que te recebe tão favoravelmente para que você descanse. Na natureza, isso deu um resultado maravilhoso, porque cadeira é um objeto indispensável, a junção de equilíbrio com generosidade. Vocês imaginam que se eu juntar essas duas virtudes em outros planos, também não vai dar resultados fantásticos? Eu acredito que sim. No comportamento de um ser humano junto equilíbrio com generosidade, olha que homem grandioso que você não vai ter, que representa no plano humano aquilo que a cadeira faz no plano dos seres inanimados. Dá um momento de descanso, dá um momento de consolo, ajuda o caminhante cansado. Ou seja, uma cadeira tem um ensinamento para te dar, uma escada tem um ensinamento para te dar. O mundo todo é simbólico. Ele está tentando te falar todos os momentos. E ainda tem um detalhe que é importante, porque um símbolo ele não tem um único significado. Existe uma escritora da qual eu gosto bastante, do século XIX, Helena Petrovna Blavatsky, uma grande filósofa. Helena Blavatsky dizia que todo símbolo é uma casa com 7 chaves, com 7 portas. À medida que você vai se aprofundando em você mesmo, você vai pegando mais camadas do símbolo, camadas mais profundas. Um mesmo símbolo, tá? Eu pego agora, decodifico esse símbolo segundo a minha consciência agora. Aí vou lá daqui a 5 anos. Se eu cresci nesse tempo de 5 anos, quando eu olhar para esse mesmo símbolo, eu vou ver coisas mais profundas. Pega um livro que seja muito interessante, que tenha te dado um grande aprendizado. Guarda aquele exemplar, para você não dizer que o livro era diferente. Guarda aquele exemplar. Daqui a 5 anos, um prazo de tempo que você acredita que cresceu, vai lá e lê novamente o mesmo livro, marcadinho por você, o mesmo livro. Você vai ver coisas que você diz, não, não é possível, não deve ser o mesmo livro. Isso não estava aqui quando eu li da primeira vez. E estava, você não estava preparado para ver. Já aconteceu isso com vocês? De refazer uma leitura e entender muito mais coisa, significa que a consciência deslocou e, portanto, o acesso a conteúdos mais profundos do símbolo. Segundo Helena Blavatsky, isso acontece 7 vezes, até você chegar ao coração dos símbolos. E os símbolos são todos escalonados. Eu vou me aprofundando, vou pegando camadas mais próximas do mundo das ideias. Mais próximas do mundo das ideias. Diz que um símbolo pode levar o homem até Deus. À medida que ele vai puxando ele para significados cada vez mais profundos. Até você atravessar e chegar lá no plano das ideias. Plano espiritual, o plano ideal. Portanto, todos eles têm níveis de profundidade, mas nenhum deles fica mudo diante de nós se a gente quer ouvir. Se a gente olha para as coisas com ânimo de aprendiz. Para todos os cantos na sua vida tem símbolos. E alguns sensacionais, né? Mas da vida cotidiana, isso não é sincronicidade, isso é simplesmente a pedagogia da vida. É uma coisa que a gente deveria e deve aprender a fazer. Sim, deveria e deve, só que eles são mais sutis. Portanto, exigem um ânimo de aprendizado muito grande. Exigem que você esteja colocando perguntas para a vida, exigem que esteja vendo as respostas, que acredite. Carl Jung ele dizia isso, inclusive, que sincronicidades costumam não acontecer com aquele que está predisposto a não acreditar. Porque é como se a natureza falasse, ela não vai falar para quem não ouve. Né? Então, se você está procurando respostas na vida, você vai perceber que a vida se movimenta com vários fatos simbólicos para te dar essa resposta, às vezes discretos e às vezes mais intensos, como uma sincronicidade. Mas o ideal seria que a gente aprendesse a dialogar com a vida como um todo, que não precisasse chegar ao sacolejado, né, da sincronicidade. Que nós pudéssemos estar atentos e aprender a falar essa língua da vida o tempo todo. Isso seria o ideal. Há momentos mais explícitos, são exatamente as sincronicidades de que vamos falar. Dá para dialogar com a vida? Esse é um exemplo, eu costumo dizer que eu vou fazer uma lista dos meus exemplos mais badalados, e esse estaria entre os primeiros lugares. Todo mundo deve conhecer, que é o exemplo da fila, lembram? Você entra numa fila.
A fila que você entrou não anda. E a do vizinho anda. A do vizinho do outro lado também anda. Aí você diz, que droga, que azar. Deixa eu mudar de fila, passa para cá. O que acontece? Essa fila para de andar e a que você estava anda. Aí acontece isso onde? No supermercado, no banco, no trânsito, em tudo quanto é lugar que você vai. E você reage como? Puxa, como eu sou azarado. Podia acontecer com você isso, não comigo. Isso é uma visão totalmente aleatória e superficial. Qual a outra possibilidade? Eu olhar para isso e perguntar, o que a vida está querendo me dizer com isso? Será que ela está sugerindo que eu sou um pouco ansioso? Será que ela está querendo dizer que o meu senso de autoimportância está muito elevado, porque eu acho que todo mundo pode esperar menos eu? O que ela está querendo me dizer com isso? Aí eu faço uma proposta de resposta. Digamos, eu acho que é a ansiedade. Vou combater seriamente a ansiedade, vou tentar corrigir. Aí você percebe que às vezes a gente acerta, era isso mesmo. E as experiências param de acontecer. Já não fica mais acontecendo aquele mesmo fato continuamente. Ou seja, a vida te disse, você ouviu, agora passou para uma outra cena. Como numa série escolar. Entendi o que tinha na primeira série, passo para a segunda, passo para a terceira. Todo o nosso método pedagógico nada mais é do que uma imitação do método pedagógico da natureza. Então, quando nós começamos a nos posicionar diante das mensagens que ela manda e a mudar, nos reposicionar diante da vida, você vai percebendo que as mensagens vão mudando. Isso, com o final, passando alguns anos, você vai ter uma curiosidade enorme, porque te dá a impressão de que tem um interlocutor nos bastidores da vida conversando com você. Ele manda uma bola, você pega, se reposiciona, ele manda outra. Você tem a impressão de que tem alguém nos bastidores da vida conversando com você. Da curiosidade de ver o rosto desse interlocutor oculto que está se comunicando com você. Você aprendeu a falar a língua da vida. A língua da vida é símbolo. E há que realmente nos preparar cada vez mais, acreditar, dar um voto de confiança para a vida, para a natureza, de que ela seja cosmos e não caos, de que não exista acaso, e começar a estabelecer esse diálogo, para você perceber como as coisas vão sincronicamente acontecendo. E como é inteligente o movimento da vida, como ela te traz exatamente aquilo que você necessitava. Fazer o nosso melhor e observar o que a vida nos traz. Essa é uma observação que eu fiz por um caso bastante concreto que já vivi no passado e que eu gostaria de alertar vocês. Nós, como leitores de símbolos da vida, somos iniciantes. Todos nós. Já estamos aprendendo como é que faz isso. Então, é muito provável, como eu falava no início, que a nossa fantasia se aproveite da situação e comece a insinuar símbolo onde não tem, para nos levar a fazer aquilo que a gente quer. E por inexperiência, a gente confie demais e realmente tome essa direção. Eu tive muitos anos atrás um aluno, dessa experiência de que eu falava. Esse aluno era um jovem que tinha uma certa dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Vivia com os pais e tinha essa dificuldade. Um dia ele me disse, olha, eu recebi uma oferta de emprego. Eu falei, nossa, que maravilha. E ele, não, mas eu recusei. Recusou por quê? É porque eu fui para a janela para observar o que a vida me dizia. Aí veio um conjunto de borboletas amarelas. A borboleta é símbolo da liberdade, então eu entendi que não era para eu aceitar o emprego. Eu fiz aquele sorriso de paisagem que a gente tem que fazer. Mas dentro de mim havia uma única palavra: preguiçoso, cara de pau. Não é evidente isso? Parece uma brincadeira, mas isso de fato aconteceu. Então, muito cuidado, porque os símbolos, como eu já falei para vocês, eles apontam para o ideal humano. Se tem uma coisa que está apontando para uma debilidade que você quer, você está querendo ir para lá, ele não queria aceitar aquele emprego. A vida estava confortável demais. Então, se tem alguma coisa que está te apontando para essa zona de conforto e você desconfia que o nobre, o justo e o bom é aqui, opte pelo nobre, justo e bom. Porque provavelmente você não entendeu o símbolo. Provavelmente você criou uma fantasia. Então, na dúvida, sempre aquilo que é teu dever como ser humano, o mais elevado. Porque um verdadeiro símbolo tem que estar apontando para ir, para o mais nobre. Se não está, é porque não era. Não era verdadeiramente um símbolo. Símbolo apontando para a preguiça, que tipo de símbolo é esse? Símbolo apontando para a debilidade, não existe isso. Então, muito cuidado para que a gente possa ter seriedade
no nosso trabalho de identificação dos símbolos da vida. Não caia em paradoxos das borboletas amarelas, que depois disso eu descobri que elas são muito perigosas. Continuando. Indícios de simbolismo, chave das sincronicidades. Vou voltar a falar com vocês sobre sincronicidades mais adiante, mas sincronicidades foi um dos últimos livros que Carl Jung escreveu na sua vida sobre sincronicidades. Foi uma pesquisa que ele fez durante muitos anos. Foi acompanhado de um físico, de um matemático, fez experiências de aleatoriedade, fez estatísticas, para concluir que aquilo realmente não era acaso. Fez inúmeras experiências pegando pessoas que tiveram uma sincronicidade e pesquisaram matematicamente qual a probabilidade daquilo ter acontecido por acaso. Probabilidade daquelas duas coisas tão parecidas acontecerem ao mesmo tempo. E davam um percentual mínimo, desprezível, ou seja, a possibilidade irrisória daquilo ter sido uma coincidência. Então fez uma série de testes. A ideia dele é que a sincronicidade é uma sequência de acontecimentos não causal. Um não causou o outro, mas um se relaciona com o outro pela sua mensagem, pelo seu conteúdo. Podem acontecer ao mesmo tempo, um reforçando o outro. Pode ter acontecido muito tempo no passado, mas a notícia disso chega para você agora. Pode você chegar a ver isso no momento futuro, mas o fato é que dois elementos, que pode até esse aqui ser antigo, esse aqui ser novo, mas esse chegou na sua consciência agora, reforçando esse elemento novo que está aqui. Ou seja, são coisas simultâneas, não causais, mas diretamente conectadas pela mensagem idêntica que tem. Falam da mesma coisa. E Carl Jung era muito sério e ele falava que um dos elementos fundamentais que ele gostaria de fazer, se vivesse mais, era pesquisar mais profundamente o mecanismo da sincronicidade. Porque mostra um nível de inteligência na vida que é inegável. É inegável e é algo que é estatisticamente passível de ser comprovado, que não pode ser coincidência. Muito pouco provável que seja coincidência. Alguns de vocês, eu acho que muitos, talvez todos, tenham exemplos de sincronicidades fora do comum na vida. Eu já vivi um exemplo de sincronicidade que foi uma coisa fenomenal. Não imaginava que uma coisa daquela pudesse acontecer naquele nível. E é difícil alguém me provar que uma coisa daquela foi acaso. Muito difícil.